Hoje nós vamos ler e, evidentemente, que refletir num texto que é muito conhecido nosso, mas que precisamos ter um entendimento, uma compreensão melhor ou devida daquilo que Jesus pretende ensinar nesse texto. Mateus capítulo 25, acho que na sua cabeça já sabe qual é o texto, do versículo 1 até o 13, que diz assim a palavra do Senhor. Mateus 25, de 1 ao 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, amados, vigilante ou vacilante, como estará a igreja quando Jesus voltar? Será uma igreja que continuará no seu estado de vigilância, de prontidão, ou uma igreja que aos poucos vai relaxando, aos poucos vai vacilando aqui ou acolá? Claro que isso é uma expressão popular. Quando alguém comete um erro, uma gafe, alguém fala: ei, vacilão, vacilou, hein? Outras palavras também. Mas antes mesmo de nós atermos neste assunto, vigilante ou vacilante, como estará a igreja quando Jesus voltar? Eu quero fazer algumas considerações. Isto porque esse texto ele está dentro de um grande contexto. Às vezes nós só prestamos atenção no texto e não ignoramos às vezes, ou isolamos às vezes o contexto que ele está. Então, primeira consideração é: o número 10 na Bíblia é o número da igreja. E não é coincidência que se trata de 10 damas de companhia, 10 damas de honra. Alguns pensam que são as noivas, mas não são as noivas, são damas que acompanham o noivo, que são selecionadas, que são chamadas para a honrosa tarefa de acompanhar o noivo na sua marcha, no seu cortejo nupcial. Então Jesus fala de 10, e o número 10 Jesus está falando da igreja na sua totalidade. E com isso ele está prevendo a possibilidade de que na sua volta
ou até mesmo um pouco antes, ou durante o tempo, o período que antecede a sua volta, de que metade da igreja pode não estar pronta, pode não estar vigiando, pode se apostatar da fé. Essa é uma constatação muito difícil, mas que deve ser feita porque Jesus está apontando para isso, quando ele fala das sensatas e das insensatas. Então, mais uma consideração que também é uma curiosidade. Em que ano nós estamos mesmo? Alguém se lembra? Nós estamos no ano de 2021, correto? Sim ou não? Se nós somarmos o número de 2021, dá quanto? 5. Que você não soma 0. 2 mais 2 mais 1 é igual a 5. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos no ano profético da igreja vigilante, da igreja fiel. 2001 é um ano profético para a igreja que vigia, para a igreja que é fiel, que mantém-se fiel. Mas Jesus faz esta alerta dentro de um contexto escatológico que começa em Mateus 24 ou em Lucas 21, dependendo dos dois evangelhos que você leia. Eu recomendo até que ao chegar em casa, quando você tiver um tempinho, você dá não uma folheada, mas dê uma lida com atenção em Mateus 24 ou Lucas 21, mas eu quero até no Mateus 24, porque nós estamos em Mateus 25, porque Jesus está dentro desse contexto, e nesse contexto, desse chamado sermão escatológico ou profético, que ele prevê, que ele alerta, ele prevê para alguns acontecimentos que precederia ou antecederia o seu retorno. Ele vai falar de algumas coisas que, ao meu ver, já começou a acontecer alguns anos atrás e talvez alguns não tenham se apercebido. Jesus vai dizer que haveria terremotos em grande escala em várias partes do mundo. Jesus vai dizer que haveria guerras, conflitos étnicos. Jesus vai dizer que haveria epidemias, qual nunca houve antes. E Jesus vai prever que o amor de muitos se esfriará, ou seja, que a fé também se esfriará, se apagará no coração de muita gente. Eu me arrisco dizer que desde a guerra dos Balcãs, ou nos Balcãs, posteriormente a guerra civil que acontece no continente africano, o tsunami de 2005, que matou 500 mil pessoas na Ásia, e as grandes epidemias que nós ouvimos falar, principalmente que nós estamos sobre uma pandemia. Só um exemplo, nós ouvimos falar muito da chamada peste negra, que dizimou muitas pessoas na Europa no século XIX. Nós ouvimos falar muito da gripe espanhola, diga-se de passagem, foi a que menos matou dentre as grandes epidemias. Mas nós pouco ouvimos falar do ebola, que matou 1 milhão de pessoas. Nós pouco ouvimos falar da gripe asiática, que matou 2 milhões de pessoas. E nós estamos vivendo sob uma pandemia que já matou uma quantidade enorme de pessoas. Se essas coisas, se esses acontecimentos não foram um indicativo de que as previsões escatológicas que Jesus está começando a se cumprir, e aqui eu quero dizer a você que não se assuste, mesmo porque nós não podemos incorrer no risco de datar a volta de Jesus, mesmo porque se trata de um período que pode ser por décadas, por milênios, por vários séculos. Mas o fato é que sinais há aí. E quando ele encerra o assunto dos sinais que precediam,
ele volta propositadamente para a igreja. Ele traz uma mensagem de despertamento, de alerta para a igreja em relação a esse tempo, como a igreja deveria estar, ou como a igreja poderia se encontrar, parte sim, parte não. Estão me entendendo até aqui? Sim ou não? Ok, então nós vamos prosseguir. Então, dentro desse contexto, Jesus vai proferir, Jesus vai ensinar mediante esta parábola. E eu quero chamar a sua atenção para as seguintes frases no texto. Elas dão um tom, elas querem dizer alguma coisa, elas querem ensinar, elas tendem a ensinar alguma coisa. Demorando o noivo, todas adormeceram. Nossas candeias estão se apagando e a porta foi fechada. Todas essas frases estão no texto. Em alguns versículos aqui, outro acolá. Se você rebuscar novamente o texto, você vai encontrar essas frases. E essas frases, elas não estavam soltas, elas não são ali uma preposição, elas não são isso, elas estão ali porque elas estão indicando alguma coisa que está acontecendo ou que poderá acontecer. Primeiro, as sensatas, a igreja vigilante é representada pelas 5 damas sensatas. As sensatas se mantiveram vigilantes. Como assim, pastores, não tiveram vigilantes? Elas tiveram cuidado de levarem azeite de reserva. Ou seja, elas não esperaram a situação se apertar, a situação piorar. Elas se anteciparam, elas se prepararam para uma eventualidade. Talvez o problema de algumas pessoas é que elas não se preparam para algumas eventualidades que estão na iminência de acontecer. Existem muitas coisas na nossa vida que nós não preparamos para elas e não estamos preparados para elas. Mas, estando não preparados, elas acontecem. Nós não estamos preparados para lidar com a morte do ente querido nosso, isso é fato. A gente nasce sabendo que a nossa vida é um ciclo e que ela terá um fim. Nós nascemos sabendo que, desde que tenhamos consciência, que um dia vamos partir. E que, felizmente ou infelizmente, nem todos partem juntos, a não ser que haja um acidente trágico, seja automobilístico ou de alguma ordem, que estejam todos naquele local e ainda há a possibilidade de alguém se escapar com vida, como aconteceu em alguns acidentes. Fora isso, cada um tem seu tempo, tem seu dia. A questão é que nós não nos preparamos para isso. Da mesma forma, muitas pessoas, muitos crentes, muitos cristãos não estão se preparando devidamente para o retorno do seu Senhor. E nesta manhã o Senhor quer me alertar, quer alertar você, quer alertar quem esteja nos ouvindo para estarmos sempre vigilantes. Então a sensata, essa igreja vigilante, ela tinha azeite de reserva. Mas a igreja, mas pastor, o texto diz que todas adormeceram. Como é que elas estavam vigilantes? Amados, a questão aqui não é se você dorme, mas a questão é se você pega no sono ou não, mas é se você está em estado de vigilância. Observa que havia 10 damas e ambas foram tomadas pelo sono, ambas foram vencidas pelo sono. Existem momentos que o sono nos vence, existem momentos que o cansaço nos vence, mas o fato de nos vencer temporariamente não significa que nós nos mantemos desligados, descuidados. Mesmo estando dormindo, elas dormiram em estado de vigilância, porque eu acredito que na mente delas
elas previam que a qualquer momento o noivo poderia retornar, embora ele não tivesse marcado a hora. Jesus não marcou a hora do encontro dele com você. E para muitos, o dia que você se encontrou com Jesus foi o dia que você não programava, que você não esperava, e de repente você saiu da sua casa, talvez para atender um convite de um amigo, de um parente, e dizendo para você mesmo: eu vou lá que eu quero me livrar desse chato, dessa chata. O que você não sabia é que Deus preparou o ambiente, Deus preparou uma armadilha para trazer você para o reino. Deus maquinou para o seu bem, Deus conspirou para o seu bem, Deus conspirou para o meu bem. Aliás, a maioria, eu acredito que a maioria dos crentes, eles não programaram tal dia, tal ano, eu vou me tornar um crente, eu vou me converter, mesmo porque isso depende de uma ação do Espírito Santo. Ainda que a pessoa pense, ela deseja, vai vir um espírito contrário, vai vir influência do mundo que vai começar a tentar dissuadi-la. Então, uma questão não é se pegamos ou não no sono, mas é se somos vencidos pelo sono. Se o sono roube a nossa atenção, tira-nos do estado de vigilância. As insensatas foram acomodadas. Mas, pastor, como é que elas foram acomodadas? E elas representam a igreja vacilante. As pessoas que vacilam, elas são surpreendidas. E muitos dos vacilos são distração ou acomodação. Quantas vezes acidentes acontecem porque o condutor do veículo vacilou, distraiu-se, não prestou atenção e acabou provocando a colisão ou então provocando a capotagem. Na maioria, nem todas as vezes o condutor está embriagado, está sob efeito de droga, seja ela qual for. Há alguns casos que foi um momento de distração, tirou a atenção da rodovia, da estrada, enfim, e aí aconteceu. Então, elas foram acomodadas, não levaram azeite de reserva, ou seja, elas não se precaveram para a possibilidade de que o azeite poderia faltar. Elas não pensaram que a noite podia ser longa, que o noivo talvez não viesse no início da noite, talvez no fim da noite. Elas dormiram tranquilamente, despreocupadamente, acomodadamente, de maneira relaxada. E, de repente, inesperadamente, o texto diz que houve-se um grito. Aqui eu imagino que houve um toque de um soar da trombeta, houve um toque do chofar. Isso que eu estou imaginando, que o texto está dentro de uma cultura judaica. E sempre os anúncios judaicos eram precedidos por soar da trombeta, o toque da trombeta ou soar do chofar. Então houve-se um grito. E eu imagino que aquelas moças, aquelas damas de companhia acordaram surpresa. O que está acontecendo? O que quer dizer esse grito? Será que é o noivo? É o noivo que está chegando? Agora eu quero que você e eu comecemos a em espírito imaginar que a qualquer momento, a qualquer ano, em qualquer século, Jesus vai voltar e a trombeta vai soar. E você, como dama, como noiva, você é mais do que a dama de companhia, você é a noiva, nós somos a noiva de Cristo. Como nós estaremos? Como está a nossa vida? O como nós estaremos depende muito de como estamos hoje, como vivemos hoje. Nós vivemos uma vida cristã de prontidão, de vigilância, de atenção, ou nós vivemos uma vida cristã de faz de conta, tipo a filosofia do pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou você
é do tipo do cristão vigilante, fervoroso. Não, quem me conduz é Cristo, quem me guia é o Espírito Santo. Não é a vida, não é a sociedade, não é a opinião de outros que não acrescenta, que não agrega nada, mas sim o que Deus fala comigo, seja na palavra ou seja no meu a sós, e sim a minha relação que eu tenho com Deus, e sim as advertências. Eu quero aqui citar uma frase que eu ouvi num dos encontros em Marília do pastor Marcelo Jamal. Tem frases que a gente ouve e a gente não esquece. Ele disse o seguinte, que a palavra de Deus, que na palavra de Deus existem placas de orientações. Isso é verdade. Existem placas de orientação. Não faça isso. Cuidado com aquilo. Perigo à sua frente. Olha, quando Deus diz a Josué, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O que é isso? Josué, siga em frente. A tua resposta, a tua vitória, a tua conquista está à frente, não está nenhum dos lados. E quando Paulo adverte a igreja através da igreja de Filipos, desperta, tu que dormes, de Efésios, e desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Ele está dizendo, acorda, igreja. Ele está dizendo para a igreja de Filipos, mas serve para todo crente que lê. Acorda, desperta do sono. Não seja como aquelas moças. Então as insensatas, elas foram acomodadas. Elas se acomodaram. Queridos, e quantas pessoas aceitam Jesus? Quantas pessoas se achegam à igreja? Elas começam a vida cristã com todo o fervor, com todo o ardor, com todo o amor, com toda a disposição, envolve-se com tudo, tem prazer em tudo, mas aos poucos ela vai se acomodando, ela vai se juntando os já acomodados, e esse desejo começa a diminuir a intensidade. Ela começa a entrar num estado de comodismo, um estado perigosíssimo, porque quando o crente entra nesse estado, ele e ela pode ser influenciado ou por Deus ou pelo diabo. E saiba que o diabo manda os seus para tentar levar de volta ao estado que estava antes. Quando as pessoas se esfriam porque adormeceram na fé, porque não mantiveram, não continuaram focados como essas moças. Isso aconteceu não porque o noivo demorou, mas porque elas relaxaram enquanto esperavam. Não relaxe, não durma, não durma. Eu quero comparar esse texto, essa frase do texto, com o que está escrito em Êxodo capítulo 32, versículo 1. Vendo o povo que Moisés demorava de descer do monte, acercou-se de Arão e disse: faça-nos deuses que vão adiante de nós. Queridos, por que essa comparação? O povo estava saindo do Egito rumo à terra prometida, estava num estado de descanso, estava num estado temporário de descansar para prosseguir a jornada. E nesse tempo de descanso do povo, de parar de esperar a orientação de Deus, Deus chama Moisés para ir ao monte, que Deus tinha orientações para o povo, direções para a vida do povo, para o caminho do povo, principalmente para a conduta do povo. Mas a impaciência, o povo foi tomado de uma impaciência. O povo, isso é um perigo quando o povo começa a seguir o homem, não ao Senhor. Os homens servem de inspiração, os homens servem de exemplos, mas muito cuidado, ouça, aprenda, mas o seu referencial, o meu referencial é o Senhor. As pessoas podem até ser, mas
Muito cuidado. E qual é a ligação? Queridos, nós estamos numa caminhada, nós somos passageiros, nós estamos aguardando, como diz João, a nova Jerusalém que desce do céu, que é a nossa cidade ou terra prometida. Então nós estamos vivendo nesse tempo intermediário. Então muito cuidado. E o que eles fizeram? Eles focavam em Moisés, eles olhavam para Moisés, Moisés era uma espécie de salvador. Eles não entenderam que Moisés era um mero instrumento, que era Deus que usava Moisés, que Deus falava através de Moisés. Tinha autoridade? Tinha. Era homem de Deus? Era. Tinha a palavra de Deus? Tinha. Orientava bem o povo? Orientava. Mas o problema é que o povo, ao não ver fisicamente Moisés, não tinha relação com Deus, não tinha vida com Deus, começaram primeiro a ter dúvidas se Moisés iria ou não voltar. Segundo, o povo queria um substituto, um Deus visível, alguém que representasse. Repito, eles não desejavam substituir a Deus, eles queriam um Deus visível. Cuidado para que isso não aconteça com você. Cuidado. Enquanto você pode talvez ter crítica que pensa, olha, desde que eu nasci, antes de eu me converter, eu vi alguém dizer que Jesus está voltando, e hoje eu já sou avô, e Jesus não voltou ainda. Sim, como eu disse anteriormente, é um período, não se pode datar, e quem data, dá com os burros na água, porque o próprio Jesus disse aos apóstolos: quanto a esse dia, nem eu, homem nenhum, nem só os anjos, nem os anjos sabem, somente o Pai. Isso ele disse estando na terra. Se Jesus, sendo filho, mesmo estando na terra, ele não sabia a data, como é que eu, a menos que Deus me revele, eu vou fazer previsões para iludir as pessoas, para criar uma expectativa falsa e depois as pessoas se frustrarem? Mas isso também não significa que nós vamos ficar relaxados porque na incerteza. Aliás, por causa dessa expectativa da volta de Jesus, Paulo teve que corrigir a igreja de Tessalônica, porque segundo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele disse que tinha irmãos, por causa dessa expectativa que a volta de Jesus fosse iminente, não estava querendo nem trabalhar mais. Aí ele teve que orientar a igreja que aquele que não trabalha também não deveria comer. O que ele está dizendo é: se não quer trabalhar, deixe passar fome, não dê comida para ele. Eu quero dizer que essa era uma situação que exigia uma orientação enérgica. Isso não quer dizer que os irmãos estavam desempregados temporariamente, que os irmãos não encontravam emprego ou estavam em dificuldade temporária. Não, aqueles irmãos eram desocupados por conta de que Jesus vai voltar amanhã, então não preciso fazer mais nada. Até que Jesus volte, nós precisamos continuar atentos, trabalhando, envolvidos com a obra, buscando o Senhor. Sim. Sim, Jesus. As sensatas foram precavidas, não deixaram as lâmpadas se apagarem. Por essa razão, quando o noivo voltou, elas estavam preparadas para seguir o cortejo nupcial. Você está preparado? Você tem se preparado para quando Jesus voltar, você seguir ele num grande cortejo? Eu creio que quando nós lemos a parábola das bodas, nós entendemos que ali se trata da reunião de Jesus com sua igreja no céu. A parábola das bodas do Cordeiro é isso. Será um grande cortejo. Pois a questão é, nós somos cristãos, crentes sensatos, que, embora eu não sei o dia, mas é meu dever estar me preparando, é meu dever estar em espírito de prontidão. As insensatas, porém, foram displicentes, não atentaram para a quantidade que ainda restava do azeite, por isso foram apanhadas de surpresa. Elas não ligaram. Eu não queria saber quanto de azeite tem. Tem azeite na sua vida?
Ah, pastor, eu comprei todo o estoque lá no mercado. Não estou falando desse azeite. Você pode comprar todos os estoques que estiverem nos maiores supermercados, armazém, que não é esse azeite que o Senhor espera encontrar em você e em mim. Mas o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito. O Espírito Santo está ativo na sua vida. O Espírito Santo é aquele que coordena, é aquele que orienta. Há a presença do Espírito Santo na sua vida, há a presença do Espírito Santo na minha vida. Tem azeite? Tem, sim, Senhor. E se está pouco, eu busco mais. O problema é que às vezes nós nos acomodamos com pouco. Parece aquela música, né? Gotas somente nós temos. E porque temos gotas, não pedimos mananciais. Porque estamos à beira do riacho, não pedimos a Deus um lago cheio. E porque recebemos gota do Espírito, não desejamos, como o profeta Ezequiel, mergulhar no oceano do Espírito. Queridos, e como eu disse, as insensatas diz para as sensatas: as nossas lâmpadas estão se apagando. Queridos, ela está dizendo que a nossa vida, em outras palavras, a nossa vida espiritual está morrendo. Queridos, não se engane, não se escandalize, não se espante. Tem muitas pessoas na igreja de Jesus que está apenas, o corpo é apenas uma caricatura. Fisicamente estão vivas, saudáveis, até mesmo fortes, bombada na academia da Hermes Fitness, uma alimentação balanceada por algum nutrólogo ou nutricionista, mas espiritualmente está fraca, porque não alimenta, porque o espírito, isso tudo é bom para a saúde física, para o corpo, mas a alma e o espírito não se exercita com exercício físico, não se alimenta com comida, com pão comum, mas se exercita orando, se exercita jejuando, se alimenta lendo a palavra de Deus. Então nossas lâmpadas estão se apagando. Isso é um indicativo de que ela estava num estado de frieza espiritual muito grande. E a Bíblia vai nos dizer no Salmo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Também vai dizer que a palavra de Deus é a lâmpada do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele faz um alerta, ele faz um apelo à igreja de Tessalônica, no capítulo 15, versículo 19. Ele diz: não apaguem o Espírito. Ele está percebendo que a igreja está entrando num passo de esfriamento, de comodismo, que o Espírito não está mais agindo, o Espírito não está mais usando aquela igreja está começando a se envolver com ativismo, o mundo, algumas influências externas estão entrando na igreja, estão desviando o foco da igreja, impedindo ela de exercer o seu ofício, de buscar o Senhor, e o Espírito está. Mas pastor, o Espírito pode, como é que eu posso apagar o Espírito? É muito simples. Vamos imaginar a seguinte situação. Tente ficar sem comer alguns dias e veja como o seu corpo vai reagir. Veja qual o estado que você vai ficar fisicamente: desnutrido, fraca. Ora, se da mesma forma eu deixo de orar, eu deixo de ler a Bíblia, eu não me preocupo mais, eu não busco mais as coisas de Deus, espiritualmente eu vou ficando enfraquecido, eu vou ficando raquítico espiritualmente falando. Então por isso a exortação: não apague, deixa a lâmpada, deixa o Espírito aceso, ativa o Espírito na sua vida. Ele diz à igreja de Tessalônica, e diz para toda a igreja. E concluindo, e a porta se fechou. Você já pensou? Você vive a vida inteira, eu vivo a vida cristã
a maioria da igreja, eu imagino pessoas que nasceram em berço cristão, pessoas que só não nasceram na igreja porque a igreja não tem maternidade. Se tivesse, teria nascido na igreja, literalmente. As pessoas que desde pequenininho foi trazido, foi apresentado no altar, nunca saiu do contato do meio da igreja. E nesse dia da volta de Cristo, ouvir essa frase: e a porta se fechou. O que é essa frase? Mas quem ouviu essa frase? Quem ouviu foram as insensatas, foi a igreja vacilante. Porque a igreja vigilante, sensata, estava atenta, acompanhou o noivo, chegou, estava pronta, seguiu o noivo, entrou na grande celebração, na festividade. Mas a insensata, a vacilante, ouviu essa terrível frase e a porta se fechou. E o problema é que se fechou e elas estavam de fora. E maior ainda, que elas não puderam entrar. Que notícia terrível para as 5 damas que estavam tão perto de entrar na melhor festa de suas vidas. Mas estar perto não significa estar pronto. Estar perto, nós podemos estar perto de alguém e emocionalmente estamos tão distantes da pessoa. Nós podemos estar perto de alguém, mas sem se importar com os problemas que envolvem a pessoa, agindo com indiferença. Não tem nada a ver, nem é um problema meu, eu cuido da minha vida. Num certo sentido, essa frase faz sentido. Quando fala cuidar da vida, eu não vou cuidar no sentido de fofocar, de querer saber a vida alheia, mas eu vou cuidar no sentido de me preocupar como está você, meu irmão, como está você, minha irmã, como está a sua vida de fé, como está o seu caminhar com Deus, como está a sua saúde. Posso lhe ajudar em alguma coisa, algo que eu possa fazer? Querido, elas estavam pertinho, próximo, quase lá, mas um pequeno descuido as privaram daquilo que elas esperaram tanto tempo, mas não foram capazes de se manter em estado de vigilância. Essa parábola é um alerta para a igreja nos dias atuais. Cuidado para não ficar de fora por causa da indolência, do sono da indolência. Mantenha as suas lâmpadas acesas. Esteja pronta para entrar com o Senhor na grande celebração do último. O propósito de Jesus é alertar a igreja para que ela esteja sempre em estado de prontidão, sempre vigilante, para que ela não seja surpreendida e para que ela não seja seduzida por tantas coisas que o mundo oferece. Eu quero incentivar você a refletir, a ler essa parábola e refletir nas nuances, em tudo aquilo, no sentido, no simbolismo profético e muito mais na alerta que ela traz. Essa parábola não está aqui por acaso, ela está aqui justamente para isso. Que na volta do Senhor não nos apanhe acomodados, dormindo, despreparados, e que jamais ouçamos: não vos conheço. Não vos conheço. Começar a andar com o Senhor é bom, mas melhor é terminar a carreira ao lado do Senhor. Melhor é, na sua lápide funerária, está escrito: combati o bom combate, guardei a carreira e conservei a fé. O melhor é: eu permaneci fiel, por isso eu vou subir, o Senhor me receberá